Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vim fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu venho feito, que é um vídeo que vai falar de todos os livros que eu li no mês de março. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque geralmente quando eu gravo os meus vídeos eu faço a resenha de todo livro que eu leio. Mas particularmente neste mês, eu acabei não gravando o vídeo de um dos livros que eu li, que é O Sentido de um Fim. Então, para deixar como gravação para o futuro próximo, né, para o final do ano, de todos os livros que eu li no ano, que eu vou gravar um vídeo com todos os livros que eu li no ano, né, eu acho que esse vídeo é importante para deixar como registro esse livro, senão eu posso acabar esquecendo de falar dele no final do ano. Um outro recado que eu gostaria de passar, antes de falar dos livros, é que eu acabei de ler o livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, tá? Inclusive, essa pessoa aqui, essa caricatura aqui é da própria Jane Austen. Essa aqui é a edição da Saraiva de bolso, tá? Que ela tem todas as qualidades com exceção de uma, que é a letra minúscula. Não sei se vocês conseguem ver aqui. É uma letra muito pequenininha. O livro ele é muito compacto, como vocês podem observar, né? Mas ele tem página amarela, ele tem, acho que é papel pólen, ele tem uma capa papel cartão, mas enfim, eu gostei demais desse livro e achei assim, como é que eu posso dizer, a tradução dele foi feita em 1940 pelo Lúcio Costa e é uma tradução bem rebuscada. Esse livro não tem uma revisão muito boa, eu encontrei vários erros de português, não de português, mas acho que de acentuação ou coisa do gênero, até de concordância, e a leitura, por ser rebuscada e a letra muito pequenininha, me deu uma certa dor de cabeça a leitura desse livro. Inclusive, eu acredito, sexta-feira agora eu vou no... como é que fala? Eu vou no oftalmologista e provavelmente eu vou precisar de um óculos para leitura. Eu nunca precisei até o momento, mas depois dessa leitura eu vi que de vez em quando embaçava um pouco as letras, tudo, e eu acho que eu estou forçando um pouco a visão. Bom, mas não é o intuito falar desse livro, né, nesse vídeo. Eu só quero adiantar que, como eu li esse livro agora, eu vou fazer a resenha dele para os livros de abril, né, que eu terminei ele hoje. E, além do livro, na resenha eu vou colocar características pessoais, assim, como é que fala? O meu gosto pessoal a respeito do filme de 2005 e também da minissérie inglesa feita pela BBC de Londres de 1995, né? E depois que eu assisti o filme e a minissérie, então eu venho e falo desse livro, Orgulho e Preconceito, e também do filme e da minissérie. Inclusive eu vou deixar depois para vocês nos comentários da futura gravação desse livro o link para vocês baixarem a minissérie, que falam que é muito fiel ao livro. Falam que o filme não é tanto, mas eu preciso assistir para tirar as minhas próprias conclusões. Então vamos lá, é rapidinho. O primeiro livro é assim, se eu terminei um livro num determinado mês, é nesse mês que vai entrar a gravação dos livros lidos. Por exemplo, eu terminei de ler o livro do Stephen King, esse A Torre Negra, o volume 7, o volume final da série. Eu terminei de ler esse livro em março, então ele é o primeiro livro do mês de março que eu li. Bom, esse livro dispensa comentários, eu já gravei a resenha a respeito dele, é um livro bom, eu dei 4 estrelas. E assim, para quem não conhece Stephen King e quer conhecer, não é o livro mais adequado, porque é uma história de mais de 4.000 páginas, então existem milhares de outros livros de Stephen King para quem quer
quem quer conhecê-lo melhor, né? É uma série que vale a pena ser lida, sim, mas é uma série que é bom você não entrar com muita expectativa, como foi o meu caso, tá? Vale a pena a leitura, é um calhamaço, tem 1000 páginas esse livro, tá? Então esse foi o primeiro livro do mês de março. O segundo livro foi o livro do Fórum Literário, entre pontos e vírgulas, O Colecionador, tá? Do John Fowles. E é um livro também que peca pela letra minúscula, pela letra pequenininha. Mas é uma leitura muito agradável, é um livro muito forte, um livro denso, é um livro que mexe com as nossas emoções ao extremo, eu acredito. Eu não consegui ficar indiferente à leitura, mas gostei demais da história. E já fiz a resenha também dele, para quem quiser saber mais ou menos como é a história. Aliás, o vídeo, a resenha deste livro, contém muito spoiler, porque faz parte do Fórum Literário entre pontos e vírgulas. Então, quem não leu, não deve assistir ao vídeo, né? Porque tem muitos spoilers. E quem já leu, se quiser conferir a minha resenha, é só assistir aos meus vídeos que vocês verão lá, procurar nos meus vídeos que vocês verão O Colecionador. O terceiro livro que eu li em março agora de 2013 foi esse Sobrevivente, do Chuck Palahniuk. Esse livro é um livro extremamente interessante, é uma narrativa crua, direta, com muitas reviravoltas. A primeira parte do livro é um pouquinho cansativa, mas a segunda parte vale completamente a leitura. Quem não conhece Chuck Palahniuk é o autor que escreveu O Clube da Luta, que existe o filme desde 1999, e vale a pena sim conhecer este autor. Ele é diferente de tudo que vocês já leram por aí, pelo menos é diferente de tudo que eu já li. Recomendo demais a leitura desse livro e de outros do Chuck Palahniuk, que falam que ele segue geralmente esse tipo de narrativa, uma narrativa bizarra, doida. Ele fala muito sobre loucura, ele fala sobre milhares de assuntos polêmicos. Aqui ele fala muito sobre pornografia também. Enfim, é um livro muito interessante. Eu gravei a resenha dele, não deixei spoilers. Esse vídeo vocês podem assistir à vontade, tá? A resenha dele, porque não tem spoiler não, só tem a visão geral e eu conto mais ou menos como que é a história do livro e do narrador, tá bom? Do sobrevivente. O quarto livro que eu li agora no mês de março é esse aqui do Kiyoichi Katayama, Um Grito de Amor do Centro do Mundo, que é um livro muito parecido com o livro do John Green, A Culpa é das Estrelas, mas que na minha opinião é um livro superior ao do John Green, muito superior. Eu acho que o John Green é um livro um pouco pretensioso, na minha opinião, e eu já recebi até várias negativações no vídeo que eu gravei do A Culpa é das Estrelas, porque eu acho que muita gente não deve ter gostado, apesar de que eu não falei mal do livro, mas muita gente não deve ter gostado porque eu não exaltei o livro, eu não coloquei ele no pedestal que as pessoas acham que ele merece estar, e eu acho esse livro muito superior ao A Culpa é das Estrelas, tá? E é um livro muito injustiçado porque ele não tem vendas louváveis no Brasil e no exterior. Só no Japão que ele vendeu 3 milhões e 500 mil cópias e foi lançado também numa minissérie para a TV japonesa, que inclusive existe no YouTube para quem quiser assistir. É uma história de amor muito bonita, que envolve uma doença muito séria e envolve a morte da garota, da protagonista, que já mostra essa morte desde o início do livro. Vale a pena a leitura, é uma tradução muito bem feita, direta do japonês, e o livro não tem nenhum erro de português ou nenhum erro perceptível aos meus olhos, tá? Então vale muito a pena a leitura desse livro. Vale até a pena, para quem já leu A Culpa é das Estrelas, ler esse livro e fazer um comparativo, tá? Muito interessante. O outro livro que eu li foi
Esse do Neil Gaiman, que eu gravei recentemente a resenha, Lugar Nenhum, é um livro que eu dei 3 estrelas, porque é um livro que eu não gostei muito. Não é um livro assim, que eu desmereça completamente. Ele tem uma narrativa boa, o Neil Gaiman escreve bem, então eu dei 3 estrelas pela narrativa mesmo, mas a história eu achei que não é tão legal quanto eu esperava. É aquela velha história. A gente cria expectativa com relação aos livros e daí às vezes a expectativa não corresponde à realidade, né? Então, mas eu achei a história meio fraquinha mesmo. Tá, eu falei do Coisas Frágeis, que eu vou colocar como leitura de março, mas não foi leitura de março, porque eu acabei não gravando resenha dele também, mas esse livro aqui é um livro para corações fortes, é um livro perturbador, tá? Para quem não tem, como é que fala, o discernimento para distinguir a realidade da fantasia, esse livro ele mexe muito, muito, muito com a cabeça da gente, tá? Ele fala de temas bastante polêmicos e de maneira crua, de maneira que choca muitas vezes, não todos os contos, mas alguns deles, mas a narrativa desses contos é perfeita. Eu acho que por serem histórias pequenas, o livro ele é muito bem construído. Contos, geralmente, são histórias curtas que não tem lá muito conteúdo, mas esse livro aqui tem bastante conteúdo. Os contos conseguem prender a nossa atenção, com exceção de um ou dois contos que não valem tanto a pena assim. E agora eu vou falar do livro, o livro que eu menos gostei do mês de março, que é esse do Julian Barnes, O Sentido de um Fim. Este livro aqui eu entendi a proposta dele, mas é um livro que não me agradou, nem um pouco. Eu não dei assim, de nota 1 a 5, de 1 a 5 estrelas, eu dei nota 2. Por pouco eu não dei nota 1. Ele tem uma filosofia que, segundo a Lua, no fórum Entre Pontos e Vírgulas, eu concordo com ela, é uma filosofia de bar, que você conversa entre amigos até. Eu concordo com ela, mas eu acho que o pano de fundo para que essa filosofia aflore é um pano de fundo fraco. É uma história chata, é uma história que não tem atrativo nenhum. O protagonista é chato e as relações que ele teve durante a vida são chatas também. Então, filosofar em cima de algo que já é chato por natureza torna a leitura do livro chata. A filosofia em si ela é muito bem construída. O narrador principal, o narrador da história, que é o que conta suas histórias, os fragmentos de memórias da vida dele, é, ele filosofa bem. Eu acho que faz sentido toda a filosofia que ele faz em cima dos sentimentos dele, dos pensamentos, das emoções, mas é que realmente o pano de fundo não ajuda. Então eu não tive como gostar mesmo desse livro. Não foi o fato de não ter entendido, e justamente por eu não ter gostado da leitura, eu nem fiz anotações, então eu não quis me aprofundar, não quis nem falar a respeito desse livro. Eu estou dando um pitaco agora, só para vocês saberem do que se trata esse livro. E vejam bem, esse livro aqui, ele divide opiniões. A grande maioria das pessoas do fórum gostaram muito do livro, tá? E eu entendi o ponto de vista delas e o do porquê que elas gostaram do livro, mas eu não gostei. Eu acho que o que eles gostaram, para mim, não teve um efeito positivo, um efeito agradável. Então, enfim, é questão de gosto mesmo. Porque tem gente que fala assim muitas vezes: ah, você não gostou. Não é o caso de ninguém do fórum literário, tá? Mas assim, muitas vezes tem gente que fala assim: ah, mas você não gostou do livro porque você não entendeu. Peraí, a gente tem. Se você lê um livro e você não gosta, significa que você não entendeu a história? Não é bem assim. Eu acho que
Eu li o livro do começo ao fim com toda a atenção. Tentei filosofar também em cima dos sentimentos e dos pensamentos da personagem principal, mas a questão é que eu não gostei, não adianta. Tem gente que às vezes não gosta de um filme ou de um livro porque não entendeu, né? Eu conheço muita gente assim. E comigo às vezes acontece isso, de eu não entender às vezes um filme, mas às vezes o fato de eu não entender um filme não significa que eu não vou gostar do filme ou do livro. Eu vou às vezes achei assim o pano de fundo interessante e posso dar mais uma chance, reler o livro ou ver novamente o filme para buscar entender a história, porque tem histórias que são complexas por natureza, né? E esse aqui é um livro de complexidade média, eu diria, porque ele exige um pouco de reflexão, não são coisas jogadas ao acaso, mas também não é nada de outro mundo, não é aquela filosofia pesada que você tem que pegar na internet, consultar e para poder entender a história. Então é isso. Esse livro eu não gostei, não indico, assim, como leitura, assim, eu não indicaria para nenhum amigo meu e nem para vocês, mas a maioria das pessoas do fórum gostaram, então gosto é gosto e aí fica a critério de cada um. É isso, gente. Então esses foram os livros que eu li no mês de março. Aguardem a resenha do Orgulho e Preconceito da Jane Austen e a gente se vê numa próxima resenha. Até mais.